Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus. Como eu havia falado com os irmãos no vídeo anterior a este, que nós daremos continuidade ao estudo bíblico, exegético e expositivo da segunda carta do apóstolo João, no seu capítulo 1. E nessa live nós iremos nos debruçar nos versículos 4, 5 e 6. Então, nós iremos falar nessa live acerca do primeiro assunto que João trata nesta carta, que é o amor fraternal. Então, como eu havia dito na live anterior, que o apóstolo João, na segunda carta dele, ele trata sobre dois assuntos principais. O primeiro assunto é em relação ao amor fraternal, e o segundo assunto que o apóstolo João trata, dos versículos 7 ao 13, que é sobre as falsas doutrinas que haviam surgido naquele período. Mas antes de você assistir essa live, antes de você ver esse vídeo, essa segunda parte, do nosso estudo bíblico na segunda carta do apóstolo João, eu te convido a você assistir o primeiro vídeo. Assista o primeiro vídeo, que foi o prefácio, o prólogo, a introdução, para que você possa compreender a carta, compreender o contexto histórico da carta, compreender por que o apóstolo João escreveu essa carta, os objetivos da carta, os assuntos que são tratados pelo apóstolo João na carta, e dentre outras coisas que nós já abordamos no primeiro vídeo. Então, antes de você assistir esse segundo vídeo, vá lá, assista o primeiro vídeo, que é o prefácio e a saudação, e ali você compreenderá a finalidade da carta, o propósito, o contexto histórico, por que João escreveu essa carta, tá bom? Em nome de Jesus, não esqueça, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo, para que você possa entender os versículos 4, 5 e 6. Para que você entenda os versículos 4, 5 e 6, você precisa primeiro assistir o primeiro vídeo, que é o prefácio, o prólogo, a introdução da carta. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Então, como nós de costume, como nós sempre fazemos, antes de nós examinarmos diligentemente as Santas Escrituras, eu quero convidar a você a orar a Deus juntamente comigo, pedindo ao Santo Espírito de Deus clareza, entendimento das palavras de Deus. Amém? Feche os teus olhos e ore a Deus comigo. Pai, em nome de Jesus, seu Filho unigênito, permita-nos nos achegar a Ti,
e gentilmente nós pedimos ao Senhor que o teu bendito, bondoso, meigo, amoroso Espírito Santo nos dê clareza, nos dê entendimento, nos dê compreensão das tuas palavras. Estamos estudando de forma exegética, expositiva e diligente a segunda carta do teu servo apóstolo João e pedimos que o teu Espírito ele fale conosco, nos corrija, nos oriente, nos lave, nos limpe, nos santifique, nos dê compreensão, clareza das verdades contidas nesta epístola, ó Deus. Em nome de Jesus, fala conosco, pois todos nós queremos ouvir a sua voz. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Deus seja louvado. Meus amados irmãos e minhas amadas e queridas irmãs, eu peço que você, por gentileza, pegue a sua Bíblia. É de fundamental importância você estar com a Bíblia nas mãos, para que você possa, juntamente comigo, estudar diligentemente, versículo a versículo. Então, aqui nessa live, nós iremos hoje tratar do primeiro tema, do primeiro assunto que o apóstolo João tratou nesta epístola, que é o amor fraternal. Então, por gentileza, pegue a sua Bíblia e abra na segunda epístola de João. Amém? Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Conforme eu disse no vídeo anterior a este, no prefácio, na saudação, só recapitulando, a segunda carta do apóstolo João, meus amados e queridos irmãos, tem como objetivo, propósito principal, prevenir, alertar e conscientizar os cristãos, os salvos, a comunidade cristã, acerca de dois assuntos de grande relevância, de grande importância. E o primeiro assunto é o amor fraternal, Então, a segunda carta do apóstolo João, ela tem como objetivo incentivar, alertar os leitores da carta, os cristãos, para quem esta carta havia sido direcionada a priori, que foi para todos os cristãos. Esta carta é para todos os cristãos, todos os crentes, todos os salvos, todas as pessoas que se converteram ao Evangelho do Reino dos Céus, ao Evangelho eterno de Cristo Jesus. Então, esta epístola visa incentivar, alertar e conscientizar os leitores dela, que somos nós, os cristãos, dessa época, desse tempo, para que andemos segundo os mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus? O mandamento de Deus é o amor fraternal. É o que eu e você hoje iremos tratar nessa live. Então, nós iremos ler os versículos 4, 5 e 6, que é o que nós iremos tratar nessa live, estudar, ler, examinar versículo a versículo. E eu tenho certeza de que o nosso Deus, meu amado e querido irmão e irmã, falará grandemente com você e comigo. Eu tenho plena convicção disso, que Deus ele irá nos exortar, nos advertir, nos edificar, nos santificar, nos consolar
e, acima de tudo, nos conscientizar de como que nós, cristãos, crentes, salvos, devemos nos comportar e agir nesse mundo que nós vivemos. Então, leia comigo, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 2, segunda epístola do apóstolo João, capítulo 1, porque essa carta só tem um capítulo, versículos 4, 5 e 6. Leia comigo, por gentileza. Diz assim as Santas Escrituras: Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam em amor. Louvado e engrandecido seja o santo e glorioso nome do nosso Senhor Jesus. Então, como eu disse para os irmãos já anteriormente, o apóstolo João, na segunda carta dele, ele trata sobre dois assuntos. O primeiro assunto é o amor fraternal e o segundo assunto é referente aos falsos profetas. O assunto referente aos falsos profetas, falsos mestres e as heresias que o apóstolo João combate, nós iremos tratar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós iremos tratar somente desse segundo assunto que João trata, que é os falsos profetas, as falsas doutrinas, os ensinos perniciosos que estavam sendo propagados naquela região da Ásia Menor, que nós iremos tratar no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre o amor fraternal. Então vamos ler novamente o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4, né? Vamos ler novamente com mais atenção agora, com mais diligência. Fico muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. No versículo 4, nós podemos observar duas coisas. Na parte A do versículo, fico muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Esta é a parte A. E temos a parte B, que é de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Vamos examinar a parte A do versículo 4. O que diz, o que o apóstolo João ele está falando, ele está escrevendo? Por que o apóstolo João ele expressa essa frase, essa palavra? Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. E a parte B, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Como eu havia dito e falado com os irmãos na live anterior a essa mensagem, essa carta foi direcionada a uma senhora cristã e aos filhos dela.
Alguns estudiosos, eruditos, afirmam que esta senhora é uma forma figurativa, conotativa, que João utiliza para se referir à comunidade cristã, à comunidade dos crentes que viviam naquela região da Ásia Menor. E os filhos desta senhora, crente cristã, representam os cristãos, os crentes, os salvos que congregavam nesta comunidade. Pois bem, o versículo 4, João diz o seguinte: fico muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Nós podemos entender aqui que o apóstolo João, ele se encontrou, ou ele recebeu visitas de alguns crentes, que andavam na verdade. E nós podemos observar aqui que João afirma que alguns de seus filhos, ou seja, alguns cristãos salvos que congregavam nessa comunidade cristã, andavam na verdade. E esse andar na verdade é de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, podemos observar que João, ele expressa uma alegria, um gozo, um prazer grande para com estes cristãos. Por isso que João diz: fiquei muito feliz, fiquei muito alegre, fiquei muito ditoso, fiquei muito regozijoso por ter encontrado alguns de seus filhos, por ter visto alguns dos seus filhos, por ter encontrado alguns dessa comunidade cristã, dessa igreja, que andavam na verdade, que andavam segundo a verdade de acordo com o mandamento de Deus. Veja que a alegria do apóstolo, ela encontrava-se em que esses cristãos que João diz que é alguns, eles andavam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E a segunda coisa que nós temos que nos perguntar, que eu convido você a se perguntar, é o que diz a parte B do versículo A. De acordo com o mandamento que recebemos do Pai. De acordo com o mandamento que recebemos do Pai, esses cristãos, que João afirma que é alguns, andavam na verdade. E por esse motivo, João, então, ficou alegre. João se sentiu ditoso, feliz, porque esses cristãos estavam andando na verdade de acordo, concernente, segundo os mandamentos que recebemos do Pai. Deus seja louvado por isso. Então, nós devemos nos perguntar o seguinte: quais são esses mandamentos que João afirma que esses cristãos estavam andando na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai? Quais são esses mandamentos?
Que mandamentos são esses que esses cristãos estavam andando segundo esses mandamentos? Louvado seja o glorioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, responde isso. A palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela responde de forma muito clara, muito didática, quais eram os mandamentos que recebemos do Pai, quais são os mandamentos que João, ele recebeu de Deus através de Jesus Cristo, e que esses mandamentos que ele recebeu de Deus através de Jesus Cristo foram os mesmos mandamentos que ele ensinou, pregou e exortou às igrejas que ele fundou na região da Ásia Menor. Como eu havia dito para os irmãos no vídeo anterior, o apóstolo João, durante aproximadamente 30 anos, ele fundou muitas igrejas naquela região da Ásia Menor. Ele era supervisor das igrejas, ele era o pastor daquelas igrejas, ele pregava naquelas igrejas. Então, ele pregou o quê? Os mandamentos que ele recebeu do Senhor Jesus. E quais foram os mandamentos que ele recebeu do Senhor Jesus? Pois este foi o mandamento, os mandamentos que ele ensinou os cristãos da região da Ásia Menor. Então eu peço gentilmente que você abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que diz a palavra de Deus, para nós darmos andamento. Jesus Cristo disse aos discípulos: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Então, conforme nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus deu para os apóstolos um mandamento. E esse mandamento que o Senhor Jesus deu para os apóstolos é o mandamento do Pai, de Deus Pai. Então o Senhor Jesus deu esse mandamento aos discípulos. E qual mandamento é esse? O mandamento que Jesus ensinou aos discípulos, que ele recebeu do Pai, foi que vocês amem uns aos outros. Então João ensinou, pregou, exortou as igrejas da Ásia, a comunidade cristã dos salvos, dos crentes da Ásia, o mandamento que ele recebeu do Pai através da pessoa de Cristo Jesus. E que João pregou esse mandamento, João ensinou esse mandamento. E João, por esse motivo, ele alegrou-se porque ele encontrou alguns que estavam andando segundo os mandamentos do Pai. Ou seja, esses cristãos, a qual João refere-se como alguns, estavam andando na verdade. Então, o que nós podemos aprender aqui? O que nós podemos aprender aqui? Que andar na verdade é obedecer o mandamento
de Jesus. Qual é o mandamento que Jesus ensinou? Amar uns aos outros. Olha o que diz o versículo 5 e o versículo 6. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha o que João está agora referindo-se para essa senhora, para essa comunidade cristã, para essa comunidade dos salvos. João está reforçando para esta igreja para que eles andassem segundo os mandamentos de Deus, assim como esses que João havia se encontrado. O que nós podemos observar aqui? Que parece que muitas pessoas daquela comunidade cristã não estavam mais andando segundo o mandamento do Pai. Qual é o mandamento do Pai? Amar uns aos outros. Então João, ele exorta esses cristãos para que eles perseverassem no mandamento do Pai, que Jesus ensinou, que é amar uns aos outros. E amar uns aos outros é andar na verdade. Olha o que diz o versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. E o que é amar e o que é andar segundo os mandamentos de Deus? Andar segundo os mandamentos de Deus é praticar o amor. Lembra o que nós acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que Jesus reúne os discípulos e diz para eles o seguinte: um novo mandamento entrego a vocês, dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês, que vocês se amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa mesma mensagem que João recebeu de Jesus, João passou para esses cristãos. Então João exortou esses cristãos, lembrou esses cristãos de que andar na verdade é amar. Que andar segundo os mandamentos de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Então, qual é a mensagem que Deus quer falar com você e comigo? Qual é a mensagem, o ensinamento que Jesus, através dos versículos 4, 5 e 6, quer falar comigo e com você, meu amado e querido irmão? Que andar segundo os mandamentos de Deus é amar o próximo como a nós mesmos. Este é o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Este é o verdadeiro cristianismo. Esta é a verdadeira obra salvífica, evangelística, missionária, que nós devemos praticar e aplicar nas nossas vidas. O amor ao próximo. Pois nisto todos conhecerão que somos discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele pratica o amor ao próximo. Para que eu e você nos tornemos discípulos verdadeiros de Jesus, é praticar o amor ao próximo. Então, essa é a mensagem que Deus queria falar com você e falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, medita na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E como eu disse para os irmãos, no próximo vídeo nós iremos falar sobre os falsos profetas. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Graça e paz.